Olá pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal Bíblia e Verdade em Cristo. No vídeo de hoje nós vamos explorar algo muito interessante que tem a ver com a vitória de Cristo sobre a morte, sobre Satanás, sobre o pecado e sobre tudo mais, né? O que são as partes mais baixas da Terra? É isso que nós vamos ver hoje, né? Através da Bíblia. A Bíblia explicando a própria Bíblia, ok? Através deste meio. Bom, o vídeo de hoje terá o ponto 1, mistério de Efésios 4, 9. Ponto 2, pista dos profetas, textos do Antigo Testamento. 3, a sequência de Pedro, 1 Pedro 3, 19. E a vitória final, que se trata da ressurreição, ok? Bom, seguindo aqui no vídeo, pessoal, nós vamos ver o ponto 1, o mistério de Efésios. Efésios capítulo 4, versículo 9. O que é que diz em Efésios capítulo 4, versículo 9? Nós percebemos que nesse texto vem falar que Cristo desceu as partes mais baixas da terra. E a pergunta que não quer calar é: o que são as partes mais baixas da terra? Será que é uma região ou uma condição espiritual? O texto diz: ora, isto ele subiu, que é senão também o que tinha descido as partes mais baixas da terra. O que será que são? Bom, ao longo da história, a visão de muitos cristãos é que essas partes mais baixas da terra era uma condição ou um lugar espiritual, onde Cristo foi pregar a sua vitória a pessoas, a almas imortais que já tinham morrido. Mas será que realmente é isso que a Bíblia diz? Vamos ver a Bíblia sendo interpretada por ela mesma. Textos de outras partes da Bíblia que também mencionam essas partes mais baixas da terra, ok? Então vamos ver. Bom, vamos então ao Antigo Testamento. Esses textos que vocês estão vendo aí são textos que diretamente ou indiretamente vêm falar das partes mais baixas da terra. E vamos perceber e investigar o que realmente é dito nessas partes mais baixas da terra. O primeiro texto vem dizer: eu desci aos fundamentos dos montes, a terra me encerrou para sempre. E com os teus ferrolhos, mas tu fizeste subir a minha vida da perdição, ó meu Deus. Esse texto é o de Jonas. E a pergunta que fica é: Jonas estava no inferno? Dificilmente, porque a Bíblia vem dizer que ele esteve 3 dias e 3 noites no coração do grande peixe. Isso acontece em Ezequiel 31, Salmo 139 e Isaías 44, 23, quando vem falar destas regiões como algo físico, louvando ao Senhor, como o nascimento de um bebê sendo comparado e tudo mais. Um outro texto é Ezequiel 32, 27, porém não jazerão com os poderosos que caíram dos circuncisos, quais desceram ao inferno com as suas próprias armas de guerra e as espadas debaixo de suas cabeças, e a sua iniquidade está sobre os seus ossos, porquanto era um terror dos fortes na terra dos viventes. Percebam que neste inferno aí tem ossos e armas de guerra. Como é que pode, né? O que encontramos nas partes mais baixas da terra? Encontramos espíritos imortais, almas imortais? Não. Primeiro, nós encontramos ossos e armas, Ezequiel 32, 27 vem mostrar isso claramente. Nós encontramos pessoas vivas, números 16, 30 ao 33, os irmãos podem olhar lá depois. E nós encontramos vermes e até mesmo árvores que falam, Isaías 14. Então perceba que não encontramos coisas imateriais ou espirituais nessas regiões, mas encontramos coisas físicas. Não é curioso? Bom, um outro detalhe é que essa parte não é uma região ou condição espiritual com fogo onde almas imortais sofrem. Isso é um conceito errado. O conceito correto é regiões subterrâneas da terra onde tem ossos, Ezequiel 32, 27, Salmo 141, 7, vermes, Isaías 14, 9 a 11, pessoas vivas caem, Números 16, 30 ao 33, e ímpios ficam em silêncio, Salmo 31, 17. Tudo coisas físicas, né? Mas aí fica a pergunta, se tudo é coisas físicas, então como explicar a sequência de 1 Pedro 3,19? Lá diz que Cristo pregou aos espíritos em prisão. Então, como explicar isso, já que a gente tem todo esse emaranhado de textos, né? O texto diz: no qual também foi, pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus, esperavam nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, nas quais 8 almas se salvaram pela água. Então, como explicar esse texto? Será que Cristo, entre a sua morte e a ressurreição, foi pregar a almas imortais? Vamos entender o texto. Primeiro, o texto diz que Cristo foi morto na carne. Depois diz, no passo 2, vivificado pelo Espírito. E depois pregou aos espíritos em prisão. Então esqueça essa ideia de que Cristo entre a morte e a ressurreição foi para fazer tal coisa. Na verdade,
essa pregação aos espíritos em prisão foi através do Espírito Santo, o texto diz lá no qual. E aí, isso foi depois da ressurreição dele. Mas a pergunta que realmente é importante ser dita é: que espíritos em prisão eram esses, se não eram almas imortais de pessoas sofrendo em um local de tormento ou uma condição de tormento? Bom, vamos responder a isso. Esses espíritos em prisão são anjos rebeldes guardados em prisões eternas para o juízo, segundo Judas 1:6. Não são almas imortais ou espíritos imortais de seres humanos, mas sim anjos caídos. 2 Pedro 2:4 vem falar que Deus lançou eles no Tártaro. E aí no contexto fala da época de Noé. Então provavelmente se trata de anjos caídos. Portanto, primeiro, não fala de Cristo oferecendo uma segunda chance a mortos, nem de Cristo falando de sua vitória a almas imortais de humanos em sofrimento, já que a morte é um estado de inconsciência, Salmo 6:5 e João 11:11 fala isso, mas sim proclamando a sua vitória sobre o pecado, Satanás e a morte a esses anjos presos, porque eles não teriam como saber, já que eles estavam presos nessas regiões, ok? E o ponto 4 vem falar sobre a vitória final de Cristo sobre a morte, que realmente é a coisa importante que a gente deve frisar neste vídeo, certo? Bom, a morte é um estado de repouso. Onde é que fica a esperança do homem? Na ressurreição. Salmo 6:5, João 11:11, João 11:23 ao 25 vem falar que realmente a morte é um estado de inconsciência. Os mortos estão nas partes mais baixas da terra, onde ficam cemitérios, sepulturas e tudo mais. Então essas partes mais baixas da terra são regiões inferiores onde estão essas coisas, cemitérios, sepulturas, sepulcros. Não é uma condição, uma região espiritual real. Quando a Bíblia mostra que são coisas físicas que estão lá. Então não faz sentido ser algo espiritual se tem coisas físicas lá. Mas, se a morte é um estado de inatividade total, então onde está o verdadeiro triunfo do crente quando ele morre, né? E a resposta é simples, na ressurreição futura dos mortos. Lucas 14:14 vem falar isso, né, que a recompensa na ressurreição. João 6:39, 40, 44, 54, Cristo garante que ressuscitará o justo no último dia. E Apocalipse 26 vem falar que é feliz aquele que tem parte na primeira ressurreição. Então existe vida após a morte? Sim, existe, querido ouvinte, através da ressurreição dos mortos, que aparece na Bíblia mais de 150 vezes. A ressurreição é o verdadeiro triunfo do crente.